ter uma lucratividade de 3 safras em apenas uma ali na minha propriedade. Mas qual semente eu devo utilizar para que eu alcance esse resultado? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Meu nome é Thaís Franciele Ferreira, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre e doutora em produção e tecnologia de sementes e eu ajudo você, produtor de soja, a ter uma lucratividade de 3 safras em apenas uma aí na sua lavoura. Hoje nós estamos em uma edição especial de aquecimento, para a semana da safra 3 em 1. Vai ser a semana do dia 6 ao dia 10 de fevereiro, uma semana inteira em que eu vou expor conteúdos a vocês e que vão te ajudar a alcançar o 3 em 1 aí na sua lavoura, Muita gente pode pensar, mas qual o propósito disso, de ficar uma semana inteira dando esse conteúdo, me ajudando a aproximar do 3 em 1, só pode ser alguma pegadinha. E não, pessoal, eu tô aqui para servir, Eu me propus a fazer esses conteúdos para ajudar o produtor rural a ter uma nova visão sobre o seu negócio. É uma coisa que eu amo fazer, é um projeto pessoal de vida que eu me propus a ajudar produtores rurais a terem uma lucratividade maior dentro da sua propriedade, apresentando novas oportunidades de mercado. E é isso que nós vamos ver lá na semana da safra 3 em 1, Eu preparei um conteúdo muito bacana para vocês. Vou apresentar todas as opções de mercado que nós temos hoje para alcançar essa lucratividade dentro da nossa propriedade. Vou apresentar o passo a passo de como conseguir isso aí dentro e ainda vou responder perguntas, As principais perguntas, as principais causas de dúvida para esses temas. Então, hoje, nessa edição especial de aquecimento, eu gostaria de esclarecer um ponto chave, e que é dúvida de muitos produtores, que é com relação à semente que eu vou escolher no momento do meu plantio para que eu possa obter essa lucratividade de 3 safras em uma. É comum muitos produtores pensarem que para que eu tenha esse resultado lá no final da minha safra, é necessário plantar sementes básicas. E nós vamos ver que há outras opções de mercado e que podem ser tão lucrativas quanto o plantio das sementes básicas lá no início da safra, E é interessante a gente pensar que, além das outras categorias de sementes que existem, que nós podemos direcionar a nossa safra dependendo da semente que a gente escolhe, Então, tudo tem que partir de um planejamento no início da safra. Se eu não decidir, se eu não pontuar qual semente que eu vou plantar lá no início, eu não vou conseguir direcionar a minha safra para eu obter uma lucratividade de 3 safras em uma. Concordam comigo? Pensem para vocês verem. Se a princípio eu não tenho um planejamento do que eu vou plantar ali na minha área, eu não sei se eu vou precisar de uma entidade certificadora ou de um RT para emitir os documentos necessários que eu vou precisar ao final da safra para vender, para comercializar as minhas sementes. Então, tudo vai depender do início e da nossa escolha inicial, lá na hora de comprar as sementes e da implantação do campo de produção. Só para situar vocês, hoje nós temos as categorias de sementes que tem a semente genética, que é obtida pelo melhorista, das cultivares. Após a semente genética, temos a semente básica, que nada mais é do que a gente aumentar o volume de produção da semente genética. A semente genética, ela está num volume menor
Quando a gente precisa de um volume um pouco maior, a gente vai multiplicar essas sementes genéticas que darão origem às sementes básicas. Se nós multiplicarmos as sementes básicas, nós teremos uma semente certificada de primeira geração, que é a semente C1. Por sua vez, se nós multiplicarmos a semente C1, nós teremos a categoria de semente certificada de segunda geração, que é a semente C2. Se nós multiplicarmos a semente C2, teremos uma semente não certificada de primeira geração, que é a S1, certo? Até a S1, a gente consegue ter uma lucratividade de 3 safras em uma, né? Então, se eu multiplico a S1, eu vou ter uma semente não certificada de segunda geração, S2. A única categoria que não me leva a ter uma lucratividade de 3 safras em uma é a S2. Então, se eu multiplico a S2, eu já não consigo alcançar a lucratividade de 3 safras em uma. Correto? Essas categorias, elas foram definidas pela Lei 10.711, que é a lei regente hoje para o Sistema Nacional de Sementes e Mudas, que instituiu o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. E ela diz a respeito da produção, comercialização e até a utilização de sementes. Então, ela abrange toda a cadeia produtiva de sementes. Eu costumo dizer que a Lei 10.711, ela é a Bíblia de quem planeja fazer 3 safras em apenas uma aí na propriedade. Então, nós precisamos conhecer essa lei para que nós consigamos inserir dentro do sistema de uma forma mais efetiva, né? E é importante a gente pensar também que junto com a escolha dessas categorias é que nós vamos direcionar a nossa documentação, tá? Então, pensem só. Para tudo hoje, né, a gente precisa ter a documentação correta para ficar dentro da legislação. Com a nossa safra 3 em 1, não é diferente. Então, a gente precisa se adequar à legislação, ter uma série de documentos que vão nos levar ao 3 em 1.